Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores da República. Cumprimento a todos com o máximo respeito, como deve ser a relação com as instituições da nossa República. Cumprimento também aos servidores desta Casa Legislativa, profissionais da imprensa, meus amados familiares e amigos, senhoras e senhores. Meus cumprimentos com o desejo de que Deus abençoe a todos nós e ao nosso país. Grato e honrado, humildemente me apresento ao elevado crivo de vossas excelências, para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo e mistério de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, respeitosamente, dirijo-me a vossas excelências para expor brevemente a minha trajetória e assumir compromissos, não apenas com o Senado Federal, mas com toda a sociedade brasileira. Sou um filho orgulhoso de um distinto bancário evangélico e de uma valorosa dona de casa católica, que marcaram em mim, desde a infância, os princípios da honestidade, da humildade e da perseverança. Nasci em Santos, litoral do estado de São Paulo, no dia 27 de dezembro de 1972. A vida profissional de meu pai, funcionário do saudoso Banespa, Banco do Estado de São Paulo, impunha à família a mudança de cidades de tempos em tempos. Com muito esforço e dedicação, meus pais criaram 4 filhos. Sempre unidos, moramos em cidades como Santos, São Paulo, Miracatu, que reside especialmente meu coração, pois ali estão a maioria dos meus familiares, Itanhaém, Pederneiras e Bauru. Dessas andanças pelo interior do estado de São Paulo, vem o meu sotaque caipira, do qual tanto eu me orgulho. Permitam-me aqui fazer uma homenagem à memória de meu pai, o qual perdi quando ainda tinha 19 anos. Pai, você sempre foi e sempre será o meu grande orgulho, exemplo e referencial de vida. Também nesta oportunidade, me solidarizo com todas as famílias que perderam pais, mães, filhos, avós e amores das suas vidas em decorrência da doença pandêmica que acomete todo o planeta desde o ano passado. Em especial, registro a lamentável perda de 3 senadores da República em decorrência dessa doença. Saudosos senadores Harold de Oliveira, José Maranhão e Major Olímpio, a quem faço referência às suas memórias com a minha mais sincera homenagem. Tenho a felicidade imensurável de me qualificar como esposo da Janei há mais de 21 anos e de ser pai da Daniela e do Luiz Antônio, a quem agradeço a convivência diária, o suporte emocional e o amor recíproco. Minha trajetória jurídica iniciou-se na Faculdade de Direito de Bauru, São Paulo, onde obtive a graduação em 1993, quando ainda tinha 20 anos de idade. Concluído o curso de Direito, atuei por um breve período na advocacia privada, quando então, em 1997, ingresso na Petrobras Distribuidora como um dos seus advogados, após aprovação em concurso público. Ali fiquei por 2 anos e meio, até ser aprovado no concurso da Advocacia Geral da União. Tomei posse no cargo de advogado da União
na minha querida cidade de Londrina, onde nasceram meus 2 filhos, que levam o pé vermelho por todas suas vidas. Ali iniciei no dia 7 de fevereiro de 2000 a minha caminhada na advocacia pública. Nesse período, tive a graça divina de também me graduar em teologia, projeto acalentado desde a minha juventude, mas que somente se concretizou na vida adulta. Após o seminário, fui ordenado pastor evangélico e atualmente encontro-me licenciado das funções pastorais, que em caráter voluntário exerço há cerca de 18 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 2005, aceitei o desafio de trabalhar no órgão central da AGU, na capital federal. Aqui, abro um parênteses para compartilhar uma forte e doce lembrança. Já havia recusado por 3 vezes convites para exercer cargo comissionado em Brasília. No 4º chamado, pedi 30 dias de prazo para pensar, acalentando a expectativa de que, devido a esse pedido, o convite fosse retirado. Para minha surpresa, o prazo foi aceito. Então orei e pedi direção a Deus sobre o que fazer. Determinado dia, compartilhei com a minha amada esposa o que inquietava meu coração. Janei, sabemos como será toda a nossa vida em Londrina, mas talvez passemos a vida nos perguntando como teria sido se tivéssemos ido para Brasília. Assim, decidimos fazer a experiência de morar em Brasília por 1 ano. O resultado é que estamos aqui no dia de hoje. Sou extremamente grato à minha Advocacia Geral da União, que, nos termos da Constituição da República, é uma das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública. Em Brasília, entre 2006 e 2016, exerci diversas funções. Fui subcorregedor disciplinar da Corregedoria Geral da AGU, adjunto do Procurador-Geral da União, diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU, vice-diretor da Escola da AGU, corregedor-geral da AGU. No final do ano de 2008, quando era advogado-geral, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, iniciei a chefia do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU, quando foi criado o Grupo Permanente de Atuação Proativa, com ideias e práticas inovadoras na área de recuperação de ativos, o que resultou na conquista da categoria especial do prestigiado Prêmio Inovare no ano de 2011. A partir de 2012, em busca de qualificação profissional, dediquei-me aos estudos de pós-graduação estrito sensu no exterior, concluindo o mestrado em Corrupção e Estado de Direito no ano de 2013, hoje Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade, e o doutorado em Estado de Direito e Governança Global no ano de 2018, ambos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde hoje sou professor do maior programa de doutorado da referida Universidade Europeia, com mais de 800 anos de história. Com muita honra, recebi o título de Prêmio Extraordinário por minha dissertação do mestrado e por minha tese de doutorado. Tive a oportunidade ainda de atuar como pesquisador e professor visitante na Universidade de Stetson, nos Estados Unidos. Devo mencionar o período em que estive fora da AGU. Entre 2016 e 2018, atuei na Controladoria Geral da União, onde tive a oportunidade de coordenar as equipes de negociação dos acordos de leniência instituídos pela Lei 12.186 de 2013.
e assim aprimorar a efetividade da recuperação de ativos no Brasil. Nesse período, CGU e AGU firmaram acordos com diversas empresas, inclusive aquelas envolvidas na denominada Operação Lava Jato, como UTC, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e OAS. Graças a esses acordos, tais empresas assumiram o compromisso de pagar por suas condutas indevidas, bem como de implantar rigorosos programas de integridade, a fim de prevenirem futuras reincidências. Isso possibilitou a continuidade dessas atividades de forma legítima e a manutenção de milhares de empregos. Foi um período valoroso em que pude aprender e contribuir com mais uma missão a serviço do meu país, que passou a ser referência na solução negociada de casos de corrupção. No dia 21 de novembro do ano de 2018, conheci o presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi a data em que ele me convidou para chefiar a Advocacia Geral da União, instituição a qual integro há quase 22 anos e que tem contribuído de forma extraordinária para a minha formação. Conforme me fora dito na dita entrevista, que resultou no anúncio do meu nome como ministro-chefe da AGU, o convite ali feito considerava o meu currículo e a qualidade do meu trabalho. Aceitei a honrosa missão e, como advogado-geral da União, tive a oportunidade de participar de diversos julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal, bem como de orientar diversas forças-tarefas dentro da instituição, como força-tarefa em matéria previdenciária, de infraestrutura, de defesa ambiental, dentre outras. Cito 2 exemplos que considero emblemáticos. Em primeiro lugar, o acordo que pacificou a questão relativa à Lei Candir. Em segundo lugar, o acordo que viabilizou a efetivação do Programa de Integração do Rio São Francisco. Em abril de 2020, novo desafio profissional se apresentou. Aceitei com muita honra e responsabilidade o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, chefiando a pasta mais antiga do Poder Executivo. Ao longo de 11 meses nessa função, tive a oportunidade de conduzir, planejar e executar inúmeros programas e projetos voltados ao combate ao crime organizado, à gestão de ativos apreendidos, à melhoria no sistema penal, à integração e articulação das forças de segurança pública do país, a políticas de justiça e direitos do consumidor, entre outros tantos programas que cabem ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Elegi como principal bandeira de minha gestão o fortalecimento do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, instituído por lei aprovada neste Congresso Nacional. Foi assim que mantive um diálogo permanente com as secretarias de segurança pública dos estados e também da administração penitenciária. Quando atuei para a construção ou implementação dos seguintes programas: Compra SUSP, Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, para todos os órgãos de segurança pública do país que optarem por aderir às respectivas atas de preço levadas a efeito pelo Ministério. A Força-Tarefa SUSP de combate ao crime organizado, programa instituído com o propósito de reduzir os indicadores de violência e crimes no país, como homicídios, latrocínios, tráfico de drogas, bem como roubos a bancos, cargas e veículos, mediante atuação conjunta, integrada e coordenada entre as polícias da União e dos Estados. Criação da Política Nacional e da Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública.
para garantir a transparência, a imparcialidade e o respeito aos direitos e garantias individuais dos cidadãos no processo e no resultado das referidas política e estratégia nacional. Constituir grupo de trabalho com a participação de representantes do Conselho Nacional de Justiça e da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, que, no caso, foi representada pelo estimado senador Marcos Duval e pelo deputado Cláudio Cajado, através dos decretos 10.777 e 10.778, ambos publicados em 24 de agosto de 2021, as propostas do grupo de trabalho foram integralmente acolhidas. E, por fim, programa Habite Seguro. Concebemos aqui e encaminhamos ao Ministério da Economia as minutas do projeto de lei e do decreto que instituíram esses programas, que têm como propósito promover o direito de moradia aos profissionais de segurança pública e suas famílias, em observância ao disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 13.756 de 2018. Retornei ao cargo de advogado-geral da União em 30 de março de 2021, com extrema gratidão pela nova oportunidade de contribuir com a instituição que, tendo acreditado e investido em mim, tornou-me um profissional mais capacitado para continuar servindo ao meu país. Fiz questão de retomar esses pontos para ilustrar meu comprometimento com os valores mais nobres do serviço público brasileiro, exercido com a consciência dos princípios republicanos e o respeito às relações institucionais. Em paralelo às funções públicas, tenho a oportunidade de atuar com muita satisfação na área acadêmica. Sou professor de cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior, como o programa de mestrado e doutorado da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, do programa de doutorado em Estado de Direito e Governança Global da Universidade de Salamanca, do programa de mestrado do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES, da graduação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, além de professor visitante na Fundação Getúlio Vargas. Senhor presidente, senhora relatora, senhoras senadoras e senhores senadores, sempre pautei minha vida pública pelo respeito aos princípios da administração pública. Não obstante, sei a distinção entre os papéis de um ministro de Estado e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sei que, se aprovado por este Senado Federal, estarei credenciado a assumir o cargo de juiz da Suprema Corte do nosso país, incumbência que vai muito além de um governo, abrange a nação como um todo e o seu futuro. Exige independência plena para julgar, de acordo com a Constituição e as leis. Por isso, peço licença para assumir publicamente os seguintes compromissos. Em primeiro lugar, me comprometo com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Seja a partir da construção histórica na Inglaterra, seja a partir das revoluções liberais na França e nos Estados Unidos no século XVIII. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido dentro do sistema de freios e contrapesos próprios ao Estado democrático de direito. Nesse sentido,
entendo que o Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Penso que a automoderação do Judiciário é corolário lógico do próprio princípio democrático. Desse modo, afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Em segundo lugar, me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso Vossas Excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o Tribunal. Em terceiro lugar, assumo compromisso com a justiça. Considero a justiça o mais sublime valor do Estado democrático de direito. Por isso, apesar da minha falibilidade humana, buscarei contribuir com o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e do sistema de justiça como um todo. Dentro dessa perspectiva, requisito fundamental para a justa aplicação da lei é a imparcialidade do julgador. Daí meu compromisso irrestrito com a imparcialidade. Defendo uma imparcialidade qualificada, que é a capacidade de ouvir as partes interessadas, colocando-se em suas respectivas posições, para só então poder decidir com base nas melhores razões jurídicas à luz do texto constitucional. Como juiz da Suprema Corte, caso Vossas Excelências me concedam essa honra, darei tratamento igualitário e imparcial a todas as partes, seja Estado ou particular, acusação ou acusado, governo ou oposição, ricos ou pobres, homens ou mulheres, assim como pessoas de qualquer orientação sexual. Portanto, meu compromisso com o Estado democrático, a justiça e a aplicação imparcial do direito são inegociáveis. Senhor Presidente, senhora relatora, senhoras e senhores senadores, ao longo desse processo de indicação, tive a oportunidade singular, com muito respeito e transparência, dirigir-me a Vossas Excelências para me apresentar e expor algumas de minhas visões de mundo, convicções, certezas e, por que não dizer, também as minhas incertezas. Assim,
Agradeço imensamente pela forma como fui recebido por cada um dos senhores e também pelos servidores desta casa. Nesse contexto, aproveito esse espaço para revisitar alguns temas que já tive a oportunidade de expor de forma individualizada a grande parte de Vossas Excelências. Primeiramente, considero que, em boa hora, o Congresso Nacional aprovou o texto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Porém, é fato que, até o advento da Lei 14.197, de 2021, a Lei de Segurança estava em pleno vigor. Ademais, além de não ter havido a declaração de inconstitucionalidade da antiga lei, o próprio Supremo Tribunal Federal a aplicou a casos concretos. Daí, não restava ao executor da norma outra opção, senão atuar conforme os seus parâmetros. Diante dessa realidade, dizia o artigo 26 da referida lei, ser crime, abre aspas, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo à reputação. Fecha aspas. Ainda, seu artigo 31, inciso 4, expressava que a apuração de fato previsto na Lei de Segurança Nacional se daria mediante requisição do ministro da Justiça. Assim, sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, o que significa a análise individual de a pessoa por si própria sentir-se subjetivamente ofendida em sua honra, devia o ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. Em suma, minha conduta sempre se deu em estrita obediência ao dever legal e em função do sentimento de ofensa à honra da pessoa ofendida, mas jamais com o intuito de perseguir ou intimidar. Em segundo lugar, registro que o respeito aos direitos e garantias individuais está umbilicalmente ligado ao respeito à própria democracia e ao Estado de Direito. O Estado democrático de Direito nasce justamente com o propósito de garantir, sem distinções de qualquer natureza, direitos fundamentais a todo cidadão, como a liberdade, a igualdade e, no âmbito do processo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Desta forma, no âmbito do direito sancionador, seja ele de natureza administrativa, civil ou penal, tais direitos devem ser respeitados pelas partes e garantidos pelo juízo, o que se costuma denominar garantismo. Reafirmo, a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Juiz não é acusador e acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. Em terceiro lugar, importante esclarecer minha posição sobre a questão da execução da pena após a condenação em segunda instância. A esse respeito, quando do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade números 43, 44 e 54, defendi a possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reviu sua jurisprudência e entendeu pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação, decidindo pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ademais, no voto do eminente ministro Dias Toffoli,
nas referidas ações constitucionais. Restou assentado, abre aspas, que o Congresso Nacional pode dispor sobre o tema em sentido diverso, desde que compatível com a presunção de inocência. Diante desse quadro, importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. Assim, entendo que a questão está submetida ao Congresso Nacional, cabendo a este deliberar sobre o tema, devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual pronunciamento modificativo por parte do Poder Legislativo sobre a matéria e caso o Judiciário seja provocado a fazê-lo. Em quarto lugar, foi-me indagado sobre o conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. Sobre esse assunto, em 2019, o Supremo Tribunal pacificou a questão. Diante desse quadro, novamente considero fundamental se prestigiar a segurança jurídica e dizer que eventual mudança desse entendimento demanda a modificação das normas pertinentes por parte do Poder Legislativo. Por fim, senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores senadores, permitam reiterar meus agradecimentos à honrosa indicação do senhor presidente da República, o que me permitiu estar aqui na data de hoje. Permitam-me também agradecer a vossas excelências pela paciência e atenção com que me receberam desde a minha indicação. Mas permitam-me ainda fazer alguns agradecimentos especiais. A Deus pelo dom da vida e pela esperança eterna. À minha esposa e aos meus filhos, pelo amor recíproco. Aos meus familiares e amigos, pelo suporte sempre presente, bem como a todos aqueles que têm orado e intercedido por minha vida e de minha família, em especial nesse período até o dia de hoje. A todos vocês a minha eterna gratidão. Assim, estou aqui para, com humildade, serenidade e seriedade, responder com atenção e transparência às indagações de vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhora relatora, e muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Pois não? Temos ainda. Perdão, esse pronunciamento eu vou subscrevê-lo agora e entregar a Vossa Excelência como compromisso assumido com o Senado Federal e com a sociedade brasileira. Muito obrigado, ministro André. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa que recolha, diante da manifestação do indicado, o seu pronunciamento para que ele possa ser inserido no contexto de documentações apresentadas pelo indicado. Excelência, tudo bem? Vou deixar meu apoio aqui. Passamos agora à fase de arguição. Gostaria de conceder a palavra à nossa relatora, senadora Elisiane Gama, que também regimentalmente tem 10 minutos, mas acho que Vossa Excelência fica à vontade para fazer a manifestação do tempo que achar necessário. Só para registrar também, eu concedi 2 acréscimos à fala do ministro André e o tempo que ele utilizou foram 40 minutos, que foi o tempo necessário para fazer a sua manifestação. Com a palavra a relatora da matéria, senadora Elisiane Gama.